Prepare-se, porque o que vem por aí vai desvendar os mistérios da mente humana e as dinâmicas mais intrigantes dos relacionamentos. A gente vai mergulhar fundo em conceitos que podem, uau, te fazer enxergar o mundo com outros olhos. Fique por aqui para desvendar esses segredos e, claro, não perca os próximos capítulos dessa jornada. Já sabe, né? Se inscreve no canal para não ficar de fora. Já notou como algumas pessoas parecem ter um mapa da sua mente? Como se tivessem uma chave mestra para os cômodos mais íntimos, até mesmo aqueles que você trancou às 7 chaves? E se eu te contasse que um gigante da psicologia, um verdadeiro titã, já tinha essa manha na ponta da língua? Neste nosso papo, vamos desvendar um dos pilares mais poderosos e, sim, perigosos da psicologia profunda, aquele conceito que, quando bem compreendido, é um canivete suíço nas suas mãos. É a sombra, minha gente. E, o melhor, você vai sacar como ela pode ser um motor invisível, ativando desejos, medos e emoções ocultas em quem você menos espera. É um baita pulo do gato. Mas antes de mais nada, vamos bater um papo reto com você. Imagine por um instante que sua mente é uma mansão gigantesca. Você transita pela sala de visitas, mostra a cozinha para os convidados, quem sabe até convida para um churrasco no quintal. Mas lá no fundo, tem um porão. Ah, esse porão. Escuro, empoeirado, trancado a cadeado, abarrotado de coisas que você prefere nem bisbilhotar. São traumas, medos que te encolhem, desejos que você abafa, pensamentos que são quase proibidos. Pois bem, esse é o seu porão, e o mestre da mente, Carl Jung, deu a ele o nome de sombra. Ela é o baú onde você guarda tudo aquilo que nega a si mesmo, que esconde debaixo do tapete, que faz de conta que não existe. E olha só que ironia do destino. Toda mulher, cada ser humano, carrega sua sombra a tiracolo. Ah, e quem tem a manha de enxergar essa parte oculta? Bom, esse daí dança conforme a música e conduz o ritmo emocional, sem que ninguém perceba. Mas calma lá, não estamos falando de feitiçaria, viu? É ciência da boa, pura psicologia. Quer ver um exemplo que vale por 1000 palavras? Sabe aquela moça toda independente, firme feito rocha, que de repente vira gelatina na frente de um sujeito que a trata com o maior descaso? Ou aquela que parece uma fortaleza, mas se derrete como sorvete com alguém que saca suas dores sem precisar de um pio? Bingo! Isso acontece porque numa dessas, alguém, sem querer querendo, deu um zoom na sombra dela. Alguém farejou o que estava bem guardado e pá! Se transformou na figura que ela, coitada, não entende porque não consegue largar o osso. É aqui que a mágica acontece. Você só toca a alma de verdade quando alcança o que a pessoa não grita aos 4 ventos, mas que, ainda assim, a move lá no fundo. E o mais surpreendente, a sombra sempre dá as caras. É nas palavras que ela engole, nos movimentos exagerados que ela faz, nas emoções que pulam feito pipoca. O pulo do gato? Observar, ouvir com atenção redobrada e tocar na ferida com a leveza de uma pluma. Faça umas perguntinhas que cutuquem as zonas sensíveis. Solte umas frases que deem um empurrãozinho para uma resposta emotiva. Quanto mais ela erguer a guarda, mais perto da sombra você estará. E quanto mais você entender essa parte que ela esconde às 7 chaves, mais você terá o jogo na mão. Afinal, você não estará lidando com a fachada, estará conversando olho no olho com o coração dela, com os vazios, com as carências que ela nem resolveu. Jung, com sua sabedoria de ancião, já dizia: até você virar amigo do seu inconsciente, ele vai conduzir sua vida, e você vai chamar isso de destino. Mas veja bem, você não precisa ser refém. Você pode ser o maestro, com uma pitada de conhecimento, sensibilidade e um tempero de psicologia das profundezas. Às vezes não é preciso abrir a boca, basta estar ali e deixar que o outro pinte em você tudo o que seu coração sonha em ver. E quando isso acontece, adivinha, você nem precisa suar a camisa para conquistar, porque sem se dar conta, o outro já está caidinho por algo que ironicamente só existe na mente dele. Isso tem nome: projeção. E Carl Jung foi um dos primeiros a desvendar o poder avassalador que ela tem sobre nossas escolhas.
sobre os laços que criamos e sobre quem a gente jura que ama. Pense comigo. Você conhece alguém e, num piscar de olhos, essa pessoa te coloca num pedestal. Ela te diz: "Nossa, você é diferente. Tem algo em você que eu não consigo nem explicar." Ou: "Sinto que te conheço desde outras vidas." Mas espera aí, será que ela realmente te conhece? Ou ela está vendo em você um reflexo de algo que ela mesma carregou para dentro de você? Carl Jung, com sua visão aguçada, nos ensinava que a gente não vê os outros como eles são, mas sim como nós somos. Ou seja, antes mesmo de você se aprofundar em alguém, seu inconsciente já colocou nela uma roupagem com as características que você tanto anseia ou, quem sabe, até teme. É como se a gente passasse um filtro invisível na realidade. E é aí que o jogo da mente, esse xadrez psicológico, começa a pegar fogo. Quando você se liga nessa, para de tentar causar uma boa impressão e começa a se posicionar como o espelho certeiro. Quer um exemplo de carne e osso? Uma moça que cresceu sem a presença do pai pode, sem saber, desenhar em um homem mais velho ou distante a imagem do pai perfeito. Ela não está apaixonada por ele, coitada. Ela está, no fundo, tentando curar uma ferida antiga, usando ele como band-aid. Ou uma outra mulher, com aquele jeitão de querer controlar tudo, pode enxergar em um homem caladão e misterioso a ideia de que ele é um poço de força, equilíbrio e centramento. Mas, quem sabe, ele só seja meio boca fechada, né? O que ela vê ali não é a pessoa, é o que ela quer acreditar que a pessoa é. Captou a mensagem? O poder que isso tem? Quando você saca o que uma mulher busca projetar, você se torna a resposta, sem precisar virar outra pessoa. Basta dar um realce ou suavizar certos traços seus. Você vira a tela em branco perfeita para ela se pintar em você. Mas olha, atenção redobrada. A projeção é uma faca afiada dos dois lados. Se você não souber onde pisa, ela te eleva aos céus hoje e te joga na lama amanhã, quando a ficha cair e ela perceber que você não era bem aquilo tudo. Por isso, a chave de ouro é manter uma ambiguidade que mexa com as emoções. Você entrega só o suficiente para ela soltar a imaginação e manter o mistério vivo pulsando. Quanto mais espaços em branco você deixar, mais o inconsciente dela vai preencher com o que ela mais deseja. Jung já profetizava: conhecer a si mesmo é o atalho para o outro. Mas quando você desvenda os meandros da mente alheia, nem precisa ser atalho. Você se torna a linha de chegada. Existe uma força secreta dentro de cada mulher, uma que nem ela mesma compreende por inteiro. Uma correnteza que comanda suas emoções, suas decisões, seus impulsos. É como se houvesse um espelho mágico em seu interior, que define sem qualquer lógica aparente o que a atrai, o que a faz confiar, o que a arrebata. Carl Jung batizou essa força de ânima. E quando você aprende a bailar com esse arquétipo, você não apenas conquista, você toca a própria alma dela. A ânima, para Jung, é o lado feminino que vive lá no sótão do inconsciente de todo homem. Mas espera aí, é também um reflexo, um molde simbólico que habita a mente da mulher. Um ideal de emoção, uma imagem invisível que representa o homem que balança sua essência, não só sua superfície. E é aqui que entra um segredo que é de arrepiar. A maioria das mulheres não se apaixonam pelo homem de verdade. Elas caem de amores pela representação, pelo símbolo do homem que acende a ânima delas. Em outras palavras, elas criam uma ponte emocional com homens que despertam figuras como o mistério, o guardião, a profundidade, a fortaleza emocional e, sim, até um cheirinho de perigo. Quer um exemplo que não deixa dúvidas? Ela pode sair com uma dúzia de rapazes que falam o que ela quer ouvir, polidos, presentes, sempre à disposição. Mas aí, do nada, surge um que quase não fala, mas que tem um olhar que perfura a alma. Fala pouco, mas sua presença é um terremoto. E por esse, ela se desgoverna. Pensa nele antes de dormir. Sente falta dele, mesmo sem tê-lo conhecido de verdade. Por quê? Porque ele despertou a ânima dela. Ela não está reagindo a ele. Está reagindo ao vulcão que ele acendeu dentro dela.
Jung nos lembrava que a ânima é um bicho selvagem, irracional, movido pela emoção, cheio de simbolismo. E você entra nesse campo quando deixa de ser óbvio, quando não fica dando satisfações, quando não entrega tudo de bandeja, quando seu silêncio diz mais do que 1000 palavras. Já ouviu uma mulher desabafar? Ah, eu não sei o que ele tem, mas tem algo ali? Pois é, essa é a ânima batendo na porta. Essa é ela tentando enfiar na lógica algo que sentiu lá no inconsciente. E esse sentimento, meu amigo, é um trovão, muito mais potente que qualquer argumento racional. Agora, se o seu desejo é se conectar com essa parte mais profunda da mente feminina, grave esses 3 mandamentos. 1. Mistério sem carência. Não revele todas as suas cartas. E, pelo amor de Deus, nunca, jamais, implore por atenção. O mistério é um ímã, mas a carência é um repelente dos brabos. 2. Firmeza emocional. A ânima anseia por uma rocha, por estabilidade. Ela vai testar, vai provocar e vai com certeza admirar quem não se desmancha diante da tempestade. 3. Linguagem simbólica. Conte histórias, use figuras de linguagem, pinte quadros com suas palavras. Fale direto com o inconsciente dela, não só com a parte lógica. Não seja previsível, não seja um livro aberto. Seja o símbolo que ela tanto procura, mesmo sem saber. Seja o silêncio que abraça, o olhar que entende sem precisar de tradutor, a presença que não sufoca, mas marca a ferro e fogo. Você não precisa ser perfeito, você precisa ser profundo. Porque no fim das contas, ela não vai lembrar do que você disse, mas vai lembrar do que sentiu quando estava perto de você. Já parou para pensar que nem você é exatamente quem você jura que é? E que a versão que você apresenta ao mundo também não é você de verdade? Calma, isso não é um puxão de orelha, é a própria natureza humana em ação. A gente usa máscaras todo santo dia, no trabalho, com os amigos, com quem mal conhecemos e, principalmente, quando a gente quer chamar a atenção de alguém. Carl Jung batizou essa máscara de persona. A persona é o seu papel no grande palco da vida social. É a forma como você se exibe para o mundo. Mas aqui está o pulo do gato. A maioria das pessoas não escolhe sua persona com consciência plena. Elas ficam presas numa versão meio fake de si mesmas, tentando agradar, ser aceitas, não fazer barulho. E por conta disso, perdem força, perdem brilho, somem no meio da multidão. Mas o homem que saca a arte da persona, esse sim consegue se metamorfosear no que a situação pede. Ele não mente, ele seleciona. Ele decide qual pedaço de si mesmo vai mostrar e qual vai deixar na penumbra, alimentando o mistério, sabe? Quer um exemplo claríssimo? Imagine que você está diante de uma mulher que é a personificação da independência, poderosa, daquelas que não se abalam com elogios vazios. Que persona você aciona? Com certeza não o coitadinho que faz tudo por ela. Você puxa da cartola a persona do desafiador sereno, aquele que não corre atrás, que observa, que questiona com inteligência e se mantém inabalável. Ela vai se sentir fisgada, não porque você forçou a barra, mas porque você desfilou a máscara que conversa diretamente com o inconsciente dela. Agora, vire a página. A mulher é mais sensível, uma artista da vida, mergulhada num mar de emoções. Aqui, você ativa uma persona mais empática, com um ar de poesia, alguém que se joga de cabeça em temas profundos, que fala de intuição, de alma, de sonhos. A essência é a mesma, mas a embalagem, essa muda. A persona é isso, um domínio social com uma identidade que flui. Mas, de novo, atenção. A persona não é uma mentira deslavada. É apenas uma estratégia para você. Ela protege o seu âmago, impede que você seja interpretado de qualquer jeito. E quando bem construída, ela cria uma aura, um campo de atração psicológica, onde os outros reagem do jeitinho que você quer. E o mais intrigante, quem tem carência emocional, entrega sua persona de bandeja. Mostram tudo, falam pelos cotovelos, justificam cada passo, querem ser aceitas a qualquer custo. E qual o resultado? Perdem o encanto, o brilho.
Mas quem tem as rédeas da sua persona, quem dosa, quem controla o acesso, quem entrega aos poucos, esse, meu amigo, atrai, hipnotiza e dita a própria história. Jung, com a sabedoria de um guru, dizia: a persona é aquilo que alguém não é, mas que os outros pensam que ele é. Ou seja, se o mundo vai te rotular de qualquer forma, é melhor você mesmo escrever o seu papel. Já notou como certas imagens, certos jeitos, certas presenças, mexem com a gente, mesmo que não faça o menor sentido lógico? Um homem entra num lugar, não diz um ai, mas a galera sente que ele carrega um peso, um algo a mais. As mulheres dão uma segunda olhada. Os homens se perguntam o que ele tem de diferente. Ele carrega um símbolo, algo que toca uma tecla que vai além do que é pessoal. Ele acessa o que Carl Jung chamou de inconsciente coletivo. Jung acreditava que, por trás da nossa mente individual, existe uma camada antiquíssima, um celeiro de imagens universais, emoções primitivas e arquétipos que todos nós, meros mortais, carregamos desde os primórdios. Você, eu, ela, todo mundo nasce com isso no HD da mente. E isso significa que, se você souber quais símbolos ativam os desejos mais profundos de uma mulher, você pode virar alguém que mexe com ela sem ter que ensaiar uma palavra sequer. Quer exemplos de arquétipos que fazem o serviço completo? O herói, aquele que peita o caos, que defende, que lidera. Quando você age com a coragem de um leão e a firmeza de um carvalho, sem precisar dar explicações demais, você acende o desejo primitivo por segurança e um rumo. O rebelde, aquele que chuta o balde, que não se curva a nada nem ninguém. Quando você mostra uma independência de verdade, sem ser barraqueiro, você ativa aquele instinto de aventura e um perigo na medida certa. O mago, o homem que enxerga o que ninguém vê, que lê nas entrelinhas, que decifra os enigmas. Quando você fala com uma profundidade de oceano, quando entende o que ela nem consegue colocar em palavras, você se torna o homem que a entende como ninguém. Esses arquétipos não precisam de falatório. Eles são sentidos. São transmitidos pelo olhar que devassa, pela postura que impõe, pelo tom de voz que embala, pelas escolhas mais sutis. E aqui está a cereja do bolo. A mente feminina é muito mais coração que razão. Ela reage primeiro ao que sente, depois tenta dar um jeitinho na lógica. Ou seja, quando você toca o inconsciente coletivo no ponto certo, ela sente uma conexão que nem ela mesma consegue botar no papel. Ela pode até soltar: ele nem faz meu tipo, mas tem algo nele. E esse algo é isso: o símbolo, o arquétipo, o campo invisível que você projetou. Mas, de novo, atenção. Esse tipo de influência não dá para forçar a barra. Você não age como o herói. Você se torna o herói. Você não faz de conta que é o mago. Você incorpora a presença, a linguagem, a escuta silenciosa do mago. Jung dizia: os arquétipos são as estrelas fixas do firmamento psíquico. Eles guiam a alma. E quando você aprende a se posicionar como um arquétipo, você não só guia o desejo dela, você se transforma no ponto de GPS emocional dela. Tem momentos na vida em que tudo parece se encaixar perfeitamente, não é? Você tromba com alguém por acaso, solta uma frase que estava na cabeça dela, ou os dois sentem a mesma vibe ao mesmo tempo, sem explicação lógica. E aí, de repente, brota aquela frase: não acredito. Era para ser. Carl Jung chamou isso de sincronicidade. Um fenômeno onde dois acontecimentos se conectam de um jeito tão significativo que é impossível chamar de pura coincidência, mesmo que não haja uma causa visível entre eles. Mas o mais curioso é que a sincronicidade pode ser sim provocada. E quando usada com maestria, ela cria a ilusão mais poderosa de todas: a ilusão do destino. Imagine a cena. Você está batendo um papo com uma mulher e, no meio da prosa, você solta o nome de um lugar, um filme, um sentimento. E ela, de olhos arregalados, exclama: caramba, eu sonhei com isso ontem. Ou, nossa, eu estava pensando exatamente nisso hoje. Naquele instante você deixa de ser um Zé Ninguém. Você se torna uma figura ligada a ela por um fio invisível. Alguém que sente o que ela sente, que chegou na hora H, no momento exato.
Isso cria uma âncora emocional tão forte que ela começa a botar fé que há algo maior entre vocês do que a razão pode explicar. E quando uma mulher abraça essa ideia, ela não te vê mais como uma opção. Ela te sente como destino. Agora, a pergunta de 1 milhão. Como instigar esse tipo de reação? Com atenção, com uma escuta ativa, com uma sensibilidade simbólica afiadíssima. Você precisa começar a pescar os sinais que não estão na cara. Tons de voz, expressões que se repetem, crenças que estão ali, mas meio escondidas, assuntos que sempre voltam. Todo mundo deixa rastros do que se passa lá dentro. E quando você devolve essas pistas de forma espontânea, sincronizada, é como se você tivesse lido a mente dela. Outro truque na manga. Use frases que funcionam como gatilhos simbólicos, por exemplo. Engraçado, ultimamente tenho sentido como se certas pessoas voltassem à nossa vida por um motivo que a gente só entende depois. Ou então, você acredita que algumas conexões já estavam escritas antes de acontecer? São frases que, objetivamente, não dizem nada, mas no contexto certo, falam mundos. Jung nos ensinou que a sincronicidade é o momento em que o mundo de fora reflete o que está borbulhando na alma. É por isso que quando você consegue sintonizar com o que ela sente, mesmo sem ela ter dito uma palavra, você acende algo maior. Você planta nela a sensação de que você já estava no caminho dela, como se vocês já estivessem se buscando antes mesmo de se conhecerem. E nesse ponto, a lógica perde a força, a dúvida some e o desejo, esse cresce sem freio. Porque não é mais sobre atração, é sobre significado. O silêncio, esse bicho misterioso. Ele incomoda quem está com a alma em ebulição e, ao mesmo tempo, é um farol para quem busca respostas. Há algo de hipnótico no homem que não sente a menor necessidade de preencher cada canto com palavras. Enquanto a maioria tagarela para ser notada, o homem que domina a arte do silêncio faz com que os outros queiram ouvir até o que ele não diz. Na psicologia de Carl Jung, o silêncio é uma ponte direta para o inconsciente. É no não dito que as projeções nascem. É no mistério que a imaginação ganha asas. E é justamente aí que o poder reside. Pense comigo. Quantas vezes alguém se sentiu atraído por uma pessoa, não porque ela era um poço de eloquência, mas porque ela parecia guardar um segredo. Parecia ter um universo inteiro dentro de si, um lugar que não podia ser acessado de primeira. Esse tipo de presença não se compra. Ela se constrói com um domínio interno, com a consciência de que não reagir é, muitas vezes, mais impactante do que qualquer grito. Quando você está diante de uma mulher e se mantém confortável no silêncio, você emite um sinal que ninguém vê, mas todos sentem. Você está em paz consigo mesmo. Você não precisa da aprovação dela. Você não está lá para se provar. Você é. E esse ser calmo e presente é uma joia rara, mais valiosa do que qualquer frase de efeito. Agora, adicione um tempero a isso: a ambiguidade. Ambiguidade não é ser confuso, é ser multifacetado. É deixar espaço para a imaginação voar. É permitir que o outro projete seus próprios significados em você. Por exemplo, você pode soltar algo simples como: tem coisas que eu prefiro sentir, não explicar. Pronto! Você abriu uma brecha e a mente dela vai correr para preencher esse vazio com o que ela acredita que você quis dizer. Ela te completa com a própria fantasia. E quando isso acontece, você deixa de ser apenas um homem, você se transforma num espelho. O silêncio e a ambiguidade, quando usados com sabedoria, são armas psicológicas de alta patente. Eles não impõem, eles atraem. Eles provocam o outro a querer desvendar mais, a ir além, a se aproximar. E o mais fascinante: quanto mais alguém tenta te decifrar, mais profundamente essa pessoa se enreda. Jung dizia que o inconsciente conversa em símbolos, não em palavras diretas. Então, quanto mais você for simbólico, gestual, enigmático, mais você fala direto com a parte mais primitiva da mente dela. O homem que fala sem parar tenta ser o autor da história. O homem que domina o silêncio e a ambiguidade permite que ela escreva a própria história,
com ele como o personagem principal. Esse é o segredo. Não ser um livro aberto, não se entregar por inteiro, ser completo, mas de certa forma inalcançável. E no final, ela não vai lembrar de cada palavra que você disse. Ela vai lembrar de como foi tentar te desvendar e nunca conseguir completamente. Existe algo que supera suas palavras, sua aparência, até mesmo suas atitudes isoladas. É o estado emocional que você acende no outro. Porque, no frigir dos ovos, as pessoas não se grudam em você. Elas se agarram ao que sentem quando estão perto de você. E quando você saca essa, o jogo muda de figura. Você deixa de tentar impressionar e começa a orquestrar estados emocionais específicos, com sua presença, com o ritmo da conversa, com palavras que são sementes plantadas com carinho na mente dela. Carl Jung passou décadas debruçado sobre como os símbolos, as histórias, os gestos e até o timbre da voz despertam as emoções mais profundas lá no inconsciente. E aqui está o cerne da questão. Você não precisa convencer. Você só precisa acionar o mundo interno dela e fazer parte dele. Imagine uma conversa. Você poderia bater um papo leve sobre o tempo, o futebol, ou, quem sabe, soltar algo como: tem lugares que a gente visita só uma vez, mas que parecem morar na gente. E tem pessoas que fazem a mesma coisa, sem nem pedir licença. Percebe a diferença? Não é só o que você diz, é a emoção que isso provoca. É o silêncio que se segue à frase. É a pausa. É o olhar que acompanha a melodia das suas palavras. Nesse momento, você não está conduzindo a conversa com a lógica, mas com a atmosfera. E é isso que cria uma conexão emocional de verdade, uma que ultrapassa o racional e se aninha na memória afetiva. Induzir um estado não é manipular, é guiar com sensibilidade. É perceber que ela está tensa e com um simples "respira, tá tudo bem", mudar o clima de ponta a ponta. É entender que se ela está com o acelerador no talo, você não precisa acompanhar, você pode desacelerar. E ao fazer isso, ao trazê-la para o seu ritmo, você constrói o cenário interno. Você se torna a bússola emocional dela. E quanto mais ela se familiariza com a sensação que você provoca, mais ela associa essa sensação a você. Esse é o começo de um laço. E com o tempo esse laço se transforma numa dependência emocional que é sutil, quase invisível. Jung, em sua sapiência, afirmou: as emoções não expressas nunca morrem. Elas são enterradas vivas e sairão de piores formas mais tarde. Mas quando você ajuda alguém a sentir o que está escondido, quando você abre um espaço emocional para que ela experimente sensações que a rotina esconde, você se torna alguém inesquecível. E o mais interessante, você pode despertar quase qualquer estado. Curiosidade, com perguntas que abrem portas e têm um toque poético. Vulnerabilidade, ao compartilhar algo íntimo sem querer posar de perfeito. Conforto, com toques delicados, um tom de voz suave e um ritmo mais lento. Excitação, com pausas estratégicas e um mistério que mexe com as emoções. Você não precisa ser um orador nato. Precisa ser alguém que faz sentir. Porque no final, ela pode até esquecer seu rosto, sua voz, suas palavras, mas nunca, jamais, vai esquecer como se sentiu ao seu lado. Já reparou como quando estamos perto de alguém que nos entende de verdade, tudo parece fluir? A conversa desliza, os olhos se encontram e até o silêncio se torna um abraço. Isso não é mágica. É um fenômeno psicológico poderosíssimo, o espelhamento. Carl Jung, embora não tenha falado diretamente sobre o espelhamento nos termos de hoje, deixou as sementes em suas teorias sobre os arquétipos e o inconsciente coletivo. Ele nos mostrou que a gente se conecta de forma profunda quando reconhecemos o outro como uma extensão de nós mesmos. Quando você se torna o reflexo dela, você acende essa conexão invisível, essa força que é quase irresistível. Espelhar não é imitar, é sintonizar. É ajustar sua postura, seu tom de voz, sua linguagem corporal, para criar uma harmonia delicada. Mas não um espelho qualquer. É um espelho que mostra o que ela anseia ver, o que ela busca sentir. Quando você faz isso, ela sente que você a compreende sem que precise de muitas palavras.
E no silêncio dessa compreensão, nasce uma intimidade que vai muito além do que se diz. Imagine a cena. Ela cruza os braços, meio insegura. Você não se enrijece, não trava. Você, com suavidade, também cruza os braços, mas mantém o olhar aberto, convidativo. Ela muda de postura. Você acompanha. Vocês estão dançando numa coreografia não verbal, sutil, invisível para a maioria. Esse tipo de conexão gera confiança, traz segurança e, o mais importante, cria um terreno onde ela se sente livre para ser quem ela é de verdade. Porque quando você é o espelho dela, ela não precisa se esconder. Ela pode mostrar tanto a luz quanto a sombra, sabendo que você vai reconhecer ambas sem julgamento. Mas atenção, espelhar demais, sem consciência, pode soar forçado ou até falso. Por isso, o segredo é a naturalidade e a intenção. Você não está jogando um jogo. Você está construindo um espaço genuíno de conexão. Jung dizia que o caminho para ser um ser completo, a individuação, acontece justamente quando a gente reconhece a nossa sombra no outro. Espelhar é fazer esse convite silencioso. Eu te vejo com tudo o que você é. E é nesse convite, nesse reflexo, que o domínio psicológico se instala, não pela imposição, mas pela força da identificação profunda. Então, da próxima vez que estiver perto de alguém que você realmente quer impactar, experimente ser o espelho, não para manipulá-la, mas para convidá-la a se abrir, a confiar, a se revelar. É nesse instante, nesse reflexo, que o laço se fortalece e que o controle suave e invisível começa a brotar. No universo interior de cada pessoa, reside uma parte oculta, uma área que pouquíssimos se atrevem a desbravar. Carl Jung a chamou de sombra, um emaranhado de desejos, medos, impulsos e pensamentos que permanecem velados, muitas vezes até para a própria pessoa. Para de fato entender e tocar o coração de uma mulher, você precisa ir além do que ela mostra na superfície. É na sua sombra que se escondem os segredos que a moldam, os conflitos que a impulsionam e as cicatrizes que forjaram quem ela é. Mas atenção, a sombra não é um bicho-papão ou algo a ser temido por si só. Ela é uma peça fundamental da psique humana. E quem aprende a navegar por ela sem receio, esse ganha uma vantagem imensa nas águas da conexão emocional. Quando você reconhece os cantos escuros dela sem julgamento, sem a necessidade de consertar, você se transforma em alguém com quem ela pode ser completamente, verdadeiramente real. Ela se sente segura para exibir aquilo que não cabe no lado ensolarado da sua personalidade. E quando uma mulher expõe sua sombra, mesmo que aos poucos, é como se ela te entregasse uma chave mestra para seu mundo mais íntimo. Você não está a controlando. Você está a convidando, mostrando que aceita não só a luz dela, mas também as suas sombras. Esse é o degrau mais profundo da confiança, porque a sombra carrega consigo intensidade, mistério e até um toque de rebeldia, e é exatamente isso que mexe com a mente inconsciente. Use essa percepção para pescar as entrelinhas, para observar as reações mais sutis e as contradições. Às vezes, um pequeno sinal de desconforto, um silêncio que se estende, uma frase que é cortada no meio, são as pistas da sombra se manifestando. E se você responde com calma, sem medo, sem pressa, ela vai aprender a te enxergar como uma âncora, um porto seguro em meio às tempestades que agitam seu interior. A sombra é o que ela mais tenta esconder, mas é também o que ela mais precisa reconhecer para se sentir inteira. Ao mostrar que você pode lidar com essa parte dela, você se torna indispensável, não como um marionetista, mas como um guardião da sua complexidade. É nesse espaço oculto, entre a luz e a escuridão, que o verdadeiro controle se manifesta, não pela dominação, mas pelo poder do entendimento profundo. Quando a gente se encontra com alguém, nunca somos vistos por completo, exatamente como somos. Na verdade, cada pessoa constrói uma imagem mental, uma versão nossa que se encaixa em seus próprios desejos, medos e histórias. Carl Jung batizou isso de projeção, um fenômeno poderoso e invisível, que pode ser sua maior carta na manga ou sua pior cilada.
Ela não enxerga apenas o que você faz ou diz. Ela vê quem ela quer que você seja. E se você compreende isso, pode começar a direcionar essas projeções, fazendo com que ela te veja da forma que mais acende o interesse, o desejo e a confiança. Imagine que para ela você se transforma no herói, no curador de almas, no mago dos segredos ou até mesmo no desafiante que a tira do sério. Essas imagens não surgem do nada. Você planta as sementes com suas atitudes, com suas palavras, com gestos sutis. E, sem se dar conta, ela começa a preencher você com qualidades que você nem sempre exibiu abertamente. Mas cuidado, as projeções podem virar espinhos. Se você não corresponde ao que ela projeta, a desilusão pode ser um abismo. Por isso, o equilíbrio entre a sua autenticidade e o jogo consciente é crucial. Quando você domina a arte das projeções, você não está manipulando. Você está agindo como um catalisador para que ela descubra partes de si mesma que busca num parceiro. E isso cria um laço poderoso, quase inevitável. Entender as projeções é entender que o que ela vê em você é tanto sobre você quanto sobre ela. É um espelho da mente dela, e o domínio está em saber quais reflexos deixar brilhar. Já ouviu falar do mito de Pigmalião, aquele escultor que se apaixonou pela estátua que criou e de tanto querer deu vida ao seu ideal? Na psicologia, o efeito Pigmalião ilustra como as expectativas que a gente deposita nos outros podem influenciar o comportamento deles de uma forma surpreendente. Quando você transmite a uma mulher que ela é especial, que ela possui qualidades únicas, e não apenas com palavras, mas com gestos, com o brilho no olhar, com atitudes, você começa a construir essa realidade para ela. Ela passa a agir de acordo com o que você acredita ser verdade sobre ela. Esse efeito funciona como uma gangorra, tanto para o bem quanto para o mal. Se você demonstra insegurança, ela pode absorver essa dúvida e reagir da mesma forma. Mas se você irradia confiança, valor e respeito, mesmo que ela ainda não tenha se dado conta de tudo isso em si, você está plantando uma semente poderosa. Jung falava muito sobre a força da intenção consciente na transformação da psique, e o efeito Pigmalião é a prova viva disso. Ao moldar a percepção dela, você se torna um agente de transformação. Você não está apenas se conectando, você está ajudando-a a dar vida a uma versão dela mesma que ela talvez nem soubesse que existia. O segredo, não ser invasivo, não tentar forçar a barra, mas agir com sutileza e consistência, mostrando o que há de melhor nela, mesmo nas minúcias do dia a dia. E essa influência tece um ciclo de positividade e admiração que cresce a cada encontro, a cada troca, a cada gesto. E é nesse ciclo que o vínculo emocional se fortalece, tornando-se algo profundo, genuíno e duradouro. E chegamos ao ponto nodal de toda essa aventura pelos caminhos da psicologia profunda de Carl Jung, aplicada ao balé das relações humanas. A integração. Controlar não significa dominar. Controlar não é manipular. Controlar é, acima de tudo, entender e usar essa compreensão para tecer laços que são verdadeiros, profundos e respeitosos. Ao longo desta jornada, você viu como a sombra, os arquétipos que habitam o inconsciente, o poder do silêncio, as projeções da mente e a sincronicidade, esses eventos que parecem coisa do destino, são ferramentas potentes que agem nas entranhas do nosso ser. Mas olha, nenhuma dessas ferramentas funciona de verdade se você não as costura com a sua autenticidade e, principalmente, com a sua ética. O verdadeiro poder pulsa no homem que se conhece, que abraça suas luzes e suas sombras, e que se propõe a mergulhar no universo do outro com empatia e presença de corpo e alma. É esse tipo de homem que inspira confiança, que acende o desejo e que constrói vínculos que resistem ao tempo. Carl Jung dizia que o processo de individuação é a jornada para se tornar inteiro. E é essa integridade que gera o controle mais sutil e, paradoxalmente, o mais forte. Não é o controle que nasce do medo, mas aquele que floresce do respeito, da admiração e de uma conexão que é para valer. Então, use tudo o que você aprendeu aqui para ser alguém que não manipula, mas que acende a chama.
Alguém que não aprisiona, mas que atrai. Alguém que não domina, mas que guia com sabedoria, e sim, com amor. E lembre-se sempre, o caminho do autoconhecimento é uma estrada sem fim. Quanto mais você se debruçar sobre si mesmo, mais profunda e significativa será sua conexão com o mundo e com os outros, e é aí que mora o verdadeiro segredo de tudo.